E se você tivesse o poder de voltar no tempo e mudar uma única memória que ainda dói? Uma cena específica do seu passado, que marcou você tão profundamente que até hoje molda suas decisões, seus medos, e até os seus fracassos. Pode parecer impossível, mas o que você vai descobrir neste vídeo pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria história. Existe uma técnica simples, porém poderosa, capaz de desbloquear traumas antigos e reprogramar a sua mente como se fosse um computador. E o melhor, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em poucos minutos. Prepare-se. Nos próximos instantes, você vai aprender como mudar o passado, e com isso, mudar toda a sua realidade atual. Mas antes de te mostrar como essa técnica funciona, é importante entender o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas vivem presas no passado mesmo quando acreditam estar seguindo em frente. Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos? Sempre atraindo os mesmos tipos de situações, os mesmos conflitos, os mesmos resultados frustrantes, como se algo invisível estivesse te puxando de volta toda vez que tenta avançar. Essa repetição não é coincidência. Ela é um reflexo direto das experiências emocionais que ficaram marcadas no seu subconsciente. A verdade é que, por trás de cada sabotagem, de cada bloqueio, existe uma memória antiga que ainda está ativa dentro de você, comandando silenciosamente as suas escolhas, suas atitudes e até seus pensamentos. O problema é que quase ninguém percebe isso. A maioria vive no piloto automático, tentando consertar a vida no presente, mas sem curar as raízes do passado. E é por isso que, mesmo com esforço, com estudo, com boa intenção, muitas pessoas continuam se sentindo travadas, frustradas ou perdidas. Porque a mente não está no agora. Ela está lá atrás, presa em cenas que ainda causam dor, medo ou insegurança. É como tentar construir uma nova casa, em cima de escombros. E é justamente aí que a técnica da linha do tempo entra como uma chave mestra para virar esse jogo. A técnica da linha do tempo não é magia, mas seus efeitos podem parecer quase milagrosos. Ela parte de uma premissa poderosa: o tempo psicológico não é linear. O que significa que, para o seu cérebro, uma lembrança antiga pode ser tão real e impactante quanto algo que está acontecendo agora. Quando você revive mentalmente um trauma, uma decepção ou um erro do passado, seu corpo e sua mente reagem como se aquilo estivesse acontecendo de novo. E se você pode reviver uma dor com tamanha intensidade, também pode usar esse mesmo mecanismo para criar uma nova versão daquela memória. Uma versão que te liberta, em vez de te aprisionar. A linha do tempo é uma técnica usada dentro da programação neurolinguística, a famosa PNL. E sua proposta é simples: acessar o ponto de origem do bloqueio, entender a emoção presa ali, e então ressignificar a cena. O que isso significa? Significa mudar a maneira como sua mente interpreta aquele momento. E quando você muda a interpretação, muda também a emoção associada e, com isso, reprograma suas reações no presente. A grande sacada é que o cérebro não distingue algo vivido de algo vividamente imaginado. E é por isso que essa técnica é tão transformadora. Ela te dá o poder de editar o seu passado, e, com isso, assumir o controle do seu presente. Carla, 34 anos, sempre foi uma mulher determinada, mas sentia que algo invisível a impedia de prosperar. Por mais que se esforçasse, todas as vezes em que tentava avançar profissionalmente, surgia um bloqueio: medo de se expor, de errar, de ser julgada. Um medo paralisante. Foi durante uma sessão técnica da linha do tempo que ela descobriu a raiz do problema. Aos 9 anos, Carla havia sido humilhada por um professor na frente da sala inteira, após errar uma resposta simples. Ela riu nervosamente, mas por dentro, algo quebrou. E essa emoção ficou congelada no tempo. Na aplicação da técnica, Carla fechou os olhos e foi guiada de volta até aquele momento. Mas dessa vez, em vez de reviver a cena como uma vítima, ela a reescreveu. Visualizou uma nova versão, ela se levantando, respondendo com confiança, e sendo encorajada ao invés de envergonhada. Naquele instante, o peso emocional que ela carregava há décadas se dissolveu. E o mais surpreendente, dias depois, Carla aceitou um convite para dar uma palestra a algo que antes parecia impensável. Seu bloqueio foi embora porque a raiz emocional dele foi curada. É isso que a técnica faz. Ela reprograma não só a memória,
mas todo o sistema de crenças que nasce dela. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Agora que você entendeu o impacto dessa técnica, chegou o momento mais importante: aprender a aplicá-la. E para isso, é essencial que você esteja em um lugar calmo, onde não será interrompido. Feche os olhos e respire fundo. 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Agora, imagine à sua frente uma linha. Essa é a sua linha do tempo. Ela começa no seu nascimento e segue até o momento presente. Observe-a com atenção. Visualize-se sobre ela, como se estivesse flutuando acima da sua história de vida. Agora, peça à sua mente subconsciente que te leve até a primeira vez em que você sentiu o bloqueio que hoje ainda te atrapalha. Confie na imagem ou lembrança que vier, mesmo que pareça aleatória. Assim que estiver diante dessa memória, não tente julgá-la. Apenas observe. Sinta o que aquela versão do seu eu sentiu. Veja o ambiente, as pessoas, as palavras. Agora, aqui está a chave. Você vai alterar a cena. Imagine que uma versão mais forte e sábia de você mesmo aparece ali. Essa versão te protege, te apoia e modifica o desfecho daquele momento. Talvez seu eu, criança, receba um abraço, ouça palavras de incentivo, ou apenas entenda que não teve culpa. Recrie essa memória com o máximo de detalhes. E quando terminar, respire fundo mais uma vez. Agora, flutue de volta pela linha do tempo, passando pelos anos seguintes, percebendo como, com essa nova memória, sua vida começa a mudar. Veja decisões diferentes sendo tomadas, oportunidades sendo aproveitadas, relacionamentos mais leves e uma nova versão de você surgindo no presente. Ao chegar no agora, sinta a emoção dessa libertação. Sinta o alívio, a força, a clareza. Essa nova memória foi instalada. Seu cérebro aceitou a reinterpretação. E a partir de hoje, as respostas emocionais ligadas àquele bloqueio serão outras. Esse processo pode ser repetido com diferentes situações. Sempre que você identificar uma emoção negativa recorrente, volte à linha do tempo, encontre a raiz e reescreva o roteiro. Aos poucos, você vai sentir que a sua realidade externa começa a refletir essas mudanças internas. Porque quando você muda o que está dentro, tudo ao redor também começa a mudar. É assim que se reprograma uma vida, começando por uma única memória. A técnica da linha do tempo pode parecer simples demais para ser tão poderosa, mas a neurociência explica exatamente por que ela funciona. O cérebro humano é moldado por um princípio chamado neuroplasticidade, a capacidade de se reorganizar criando novas conexões neurais a partir da repetição e da emoção. Isso significa que, sempre que você revive uma experiência, seja real ou imaginada, você está literalmente reprogramando seu cérebro. E quando você adiciona uma nova carga emocional positiva a uma lembrança negativa, o sistema nervoso entende que aquela antiga ameaça não existe mais. Estudos mostram que a visualização guiada pode ativar as mesmas áreas do cérebro responsáveis por experiências reais. Ou seja, ao alterar uma memória com imagens mentais vívidas e emoção genuína, você envia um novo comando ao subconsciente. Esse comando influencia seus pensamentos automáticos, suas decisões e até a forma como seu corpo reage ao estresse. Além disso, técnicas como essa são usadas por terapeutas e coaches ao redor do mundo, com resultados surpreendentes em casos de ansiedade, fobias e traumas emocionais. Quando você entende que o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado, começa a perceber o verdadeiro poder que tem nas mãos. O passado deixa de ser uma prisão e passa a ser um terreno fértil para reconstruir a sua identidade. Agora que você conhece a técnica da linha do tempo, está na hora de colocar em prática tudo o que aprendeu. Imagine-se no controle da sua própria história. Você não é mais uma vítima dos eventos que aconteceram, você é o autor da sua vida. Cada decisão, cada emoção, cada memória agora tem o poder de ser transformada para o seu bem. E a grande chave está em entender que, ao mudar o significado de uma memória, você está reescrevendo a narrativa da sua vida. E quando você muda a narrativa, o mundo à sua volta também se transforma. A primeira vez pode ser desafiadora, mas lembre-se, o cérebro vai responder positivamente, pois está acostumado a seguir velhos padrões. Mas, a cada vez que você aplicar essa técnica, mais forte será o seu poder de mudança.
Quando a memória é ressignificada, os bloqueios caem e a confiança começa a crescer. Imagine agora como será o seu futuro se você começar a aplicar essa técnica, não uma, mas todas as vezes que identificar algo que te prende. Eu te desafio a tentar agora mesmo. Volte para a linha do tempo da sua vida, encontre a memória que mais te limita, e transforme-a. Faça isso e observe sua realidade mudar. Não deixe que o passado defina seu futuro. O controle está nas suas mãos, e a mudança começa hoje.